Agora é hora da gente falar sobre os benefícios do tomate com a Aline Pinheiro, que é nutricionista e já está aqui no nosso estúdio. Tudo bem, Aline? Tudo bom. Boa tarde, prazer te receber aqui. Ela trouxe para nós aqui alguns tipos de tomate, a gente vai falar sobre eles, mas a primeira pergunta que eu gostaria de te fazer é exatamente qual é o benefício principal do tomate? O que a gente pode falar sobre ele? Bom, tomate é um fruto bastante conhecido, ele está na dieta do brasileiro diariamente, a gente come tomate todos os dias. Mas o tomate ficou bastante conhecido por uma substância chamada licopeno, que é até... Pode ir um pouquinho mais pra cá. É uma substância que até ela foi conhecida agora, tem bastante pesquisas em relação ao licopeno. Por quê? O licopeno, as pesquisas apontam que o licopeno protege contra alguns tipos de câncer, em especial o câncer de próstata. Então, para os homens, para as mulheres é bom, para os homens melhor ainda, né? Isso, o licopeno também é um poderoso antioxidante, então para as mulheres também é bom. Então ele tem a função de sequestrar os radicais livres, né, que fazem mal para o organismo. Faz a gente envelhecer mais rápido. Isso, faz a gente envelhecer, tudo. Então ele tem essa função de proteger contra o envelhecimento, ajuda na saúde da pele e tem essa função de proteger contra o câncer, né? Que é a gente sabe que o tomate é uma fruta, mas muitas vezes a gente tratava ele como se não fosse, como se fosse um legume, alguma coisa assim, porque ele costuma fazer parte da nossa alimentação com alguma coisa salgada. A gente usa muito em salada, às vezes as pessoas comem com arroz e feijão, normalmente. Mas, na verdade, isso é um benefício a gente utilizá-lo dessa forma, né? Isso. A gente pode estar consumindo tomate de várias formas. Desde saladas, na forma in natura, na forma natural dele, até como molhos, sopas, purês. Inclusive, o licopeno, ele fica mais disponível para o nosso organismo quando o tomate passa pelo processamento. Então, que interessante. Na forma de molho, suco, purê, o licopeno vai ter um efeito maior no nosso organismo. O nosso organismo vai conseguir se beneficiar melhor do licopeno, mas a gente pode estar consumindo na forma in natura. Aqui a gente tem até um tipo de tomate. Conta aqui pra gente, o que você trouxe aqui pra nós? Isso, eu tenho aqui o sweet grape, que ele tá bem famoso agora, né? Tá todo mundo conhecendo o sweet grape. Por quê? Porque ele é mais docinho, né? Ele tem um grau de açúcar um pouco maior. Ele é até mais indicado para alimentação infantil. Ele para atrair as crianças, pra né? Introduzir. A criança que experimentou o tomate, a mãe foi lá, a criança começou a comer, tá com um aninho e tal, não gosta de tomate, introduz esse tomate que é mais fácil das crianças gostarem. Isso, né? aí vai introduzindo outros alimentos. Como ele é mais docinho, então ele pode ser consumido na forma de petisco até sem nada. Aí eu trouxe também o tomate Aiko, que é uma outra variedade, aí tem um sabor mais de tomate mesmo, e o tomate Andréia, que é o tomate mais tradicional que a gente já conhece. Que a gente mais utiliza. Eu queria te fazer uma pergunta sobre os molhos. Existem os molhos de tomate pronto. Daqui a pouco eu vou perguntar sobre os caseiros, mas falando sobre os prontos. Eles têm bastante benefícios, já não adianta mais porque tem conservante. Aí, o que acontece com eles? Foi o que eu falei. Pra gente ter um melhor benefício do licopeno, a gente tem que comer o tomate processado. A gente tem que tomar cuidado com os molhos prontos, com os alimentos mais processados, industrializados, pela quantidade de conservante e sódio. Então, sempre olhar na rotulagem a quantidade de sódio que aquele alimento apresenta. Se for muito alta, se a pessoa já tem uma propensão a ter hipertensão, doença cardiovascular, aí não escolher esse tipo de produto. E aí sempre preferir o caseiro mesmo, o molho caseiro, O que eu percebo que algumas pessoas fazem é, de repente, aproveitar, pega o molho pronto e põe o tomate junto, que é pra já ajudar a dar o ponto se você tá com pressa. É uma opção que é válida? Mas o ideal é fazer só com o tomate. O ideal mesmo, é fazer né? só com o tomate natural. Tá. Mas assim, até pra você se acostumar, às vezes você tá preferindo o gosto do industrializado, você pode misturar. Vai indo aos poucos, daqui a pouco você acostuma pra sua alimentação, pra alimentação da sua família, vai retirando aos poucos o que a gente tem de industrializado, né? Porque de uma hora pra outra a gente pode estranhar, né? Com certeza. Como é que eu posso fazer suco de tomate pra ele ficar apetitoso? Suco de tomate, basta você bater o tomate no liquidificador, acrescentar um pouco de açúcar ou um pouco de sal. E aí ele já tá. Tem frutas que combinam com o tomate que você indica? Você pode incluir outras frutas, legumes também, cenoura, laranja, pode estar incluindo outras frutas. Porque uma sopa de tomate também fica deliciosa. Isso, né? até para enriquecer o suco. Outros legumes também na sopa. São muito importantes. Isso, esses outros legumes, né? Você incluir outros alimentos junto com o tomate também vai beneficiar a absorção dos nutrientes do tomate, né? Não só o licopeno, mas o tomate também é uma fonte de vitamina C, potássio também. Então, tudo isso, a alimentação equilibrada em geral, variada, vai ajudar a você tirar esses benefícios do fruto. Agora eu queria que você contasse para nós quantas vezes por dia ou por semana é ideal que se consuma o tomate. Bom, em relação ao licopeno, os pesquisadores ainda não chegaram num consenso de quanto a gente tem que consumir de licopeno para ele ter o efeito protetor, o efeito benéfico em relação ao câncer de próstata. O tomate, a gente sabe que
O brasileiro come tomate diariamente, então a gente pode estar consumindo de 1 a 2 porções por dia, pode consumir todos os dias sem problema algum. A gente alerta para não ter exagero, né? Tudo em exagero faz mal, é a mesma coisa do legumes, do tomate, da fruta, né? Não adianta ficar comendo só tomate Não também. adianta comer só tomate porque tem licopeno, porque tem vitamina C. Comer só uma coisa, não faz isso. Não faça isso. É o que a gente sempre recomenda. Inclua vários tipos de alimentos na sua dieta, faça uma alimentação variada, é o que eu estava falando. O importante é você ter realmente todos os nutrientes na sua dieta para o seu organismo conseguir suprir todo o benefício que o alimento pode te dar. Agora, Aline, a partir mais ou menos dos 6, 7 meses, as mães já vão começando a introduzir outras alimentações à criança, além do leite materno, às vezes até um pouquinho antes já começa com algumas papinhas e tal. Vamos supor que a criança não curtiu aquele tomate, eu vou começar por esse. Quantas porções, como eu posso usar? Qual sugestão você dá? Esse pequenininho, a gente já pode começar com 5 unidades por refeição, você já pode começar a introduzir. Daí vai dar 6 unidades, isso. Tem uns que são um pouquinho maiores, outros que são um pouquinho menores, mas aí, ó, 5 unidades aqui, ó, já são suficientes pra gente começar com as crianças. Isso, pra oferecer pra criança também, é sempre bom respeitar também o que a criança quer. Às vezes não adianta também você ficar oferecendo uma porção muito grande pra criança e a criança não tem essa aceitação. Até porque às vezes a gente tem a impressão que a gente quer que a criança coma o tanto que a gente come, mas é criança, eles comem menos mesmo, Exatamente, né? Eles comem menos mesmo. Não precisa Enquanto você vai comer 20 desse pequenininho, a criança vai comer só 5, 6. Então não precisa... Não precisa ficar forçando. Agora, você falou da sugestão de petisco. A gente pode colocar um palitinho, é uma sugestão para comer da tarde, tomando alguma coisa. Exatamente. Você tá lá com seu refrigerante, seu chazinho, pode ir tomando sem problema. Isso, a ideia do sweet grape é essa mesmo, comer como petisco, porque como ele tem um sabor mais adocicado, ele realmente não precisa de nenhum tempero. Como provavelmente, se você for usar como petisco, você vai optar de forma errada, eu sei que a nutricionista vai falar isso, pelo refrigerante, pelo menos você tá comendo um tomatinho, vai. Menos mal do que se fosse se encher de amendoim. Mas dê preferência pros sucos naturais. Agora, pode fazer um suquinho natural que vai ficar muito bom pra você comer com ele. E aí a sugestão é, ele é um pouco mais adocicado, é isso? Isso, ele tem uma quantidade de açúcar maior. A pessoa consegue... aliás, eu queria que você falasse isso pra nós. Porque a gente tá acostumado a utilizar a casca do tomate. Uma fruta que a gente usa a casca e tudo. Qual a forma correta de higienizar? Como a gente lava, limpa, antes de consumir? Isso é importante também. Como a gente costuma consumir o tomate in natura, eu não posso chegar do mercado e já consumir esses pequenininhos, né? Que o pessoal é mais fácil de consumir, já abre a embalagem e já consumir. Comendo. Isso é errado. Então eu tenho que higienizar. Como que eu higienizo o tomate ou qualquer hortifruti que eu vou consumir cru, né? Eu faço uma solução com água clorada, uma solução clorada mesmo com água sanitária. Para cada litro de água eu coloco 1 colher de sopa de água sanitária com indicação para higienização de frutas, verduras e legumes. Tem que ser aquela própria para isso. Isso, exatamente. Não vai pegar qualquer uma. Deixo de molho por Como você faria com morango, por exemplo, do mesmo jeito, exatamente. Né? Deixa de molho por 10, 15 minutinhos, aí lê lá no rótulo a indicação que o fabricante tá falando, né? E depois faz a lavagem de novo. Eu posso fazer a mesma coisa com o tomate Andréia, né? Pode. Da mesma forma. Com qualquer hortifruti que for consumido cru. Sempre faço do mesmo jeito, porque daí fica limpinho. Aí vamos supor, eu comprei uma bandejinha, veio vários, né? Como que eu guardo? Eu coloco na geladeira? Qual a maneira ideal de armazenar o tomate? Isso. Se você colocar na geladeira, ele vai ter uma vida de prateleira maior. Ele vai ser conservado por maior tempo. Mas ele pode ficar também em temperatura ambiente. Não tem problema deixar na fruteira? Não tem problema. A única coisa é que ele vai durar menos. Se você for consumir mais rápido, você conhece como é que é a dinâmica da sua casa. Isso, exatamente. Esse tomate, inclusive, ele na rotulagem dele, ele foi feito para ficar em temperatura ambiente. No mercado, ele é vendido em temperatura ambiente. A recomendação é guardar em temperatura ambiente, mas sempre respeitar a prazo de validade que está na embalagem. Ele é muito mais caro do que o que a gente está acostumado, até porque esse ano foi um ano de problemas com o preço do tomate, né? Mas de um modo geral, ele é um pouquinho mais caro? Ele é um pouquinho mais caro, mas... Nada que faça tanta diferença, é acessível, né? O tomate já ficou tão caro esse ano, né, gente? A gente pode fazer uma forcinha para consumir, porque o tomate faz muita diferença para o brasileiro, a gente está muito acostumado com ele, né? Isso, e faz bem para a saúde. Sem dúvida nenhuma. Então, se eu for fazer uma macarronada, não precisa fazer na janta, vamos imaginar no almoço, eu vou fazer uma macarronada, já tô consumindo bastante carboidrato, fazer um molho de tomate é uma opção bacana, né? Uma opção boa e vai aumentar a absorção do licopeno. Então fica fantástico. Não esquece que se você quer melhorar, como ela falou, essa questão da absorção do licopeno, a melhor forma é processar o tomate, qualquer dos tipos, né? Qualquer um. Sempre Quanto mais vermelho o tomate for, mais licopeno ele tem. O licopeno é um pigmento... Então esse daqui tem mais do que aqueles, por exemplo. Esse daqui que tá mais alaranjado, ele vai ter o beta-caroteno, que também é um tipo de carotenóide, é muito bom, antioxidante Agora, também. entre eles mesmos isso conta. Por exemplo, esse que tá mais vermelhinho tem mais do que esse tem mais, aqui. exatamente, é assim que então, funciona. na hora que você for escolher, você já sabe como fazer. Isso. Muito obrigada pela sua participação, Aline. Quem quiser entrar em contato...
Anote aí o site www.gruponk.com.br www.gruponk.com.br. Mais uma vez, obrigada, Aline. Volte mais vezes. Uma ótima tarde, viu? Obrigada.